Saudações em nome de toda a equipe de Mindália Televisão. Eu sou Cris Ferrari e quero te dar as boas-vindas à Mindália ao Vivo, onde milhares de pessoas em todo o mundo assistem às conferências e entrevistas que organiza Mindália.com. No trabalho de hoje, nós temos o prazer de contar com a Leide Righetti, que já esteve conosco em outras duas conferências, também no mesmo tema que ela vai abordar hoje. E hoje o assunto é psicologia transpessoal, ferramentas e técnicas. A nossa convidada é psicóloga e possui especialização em psicologia transpessoal, terapias de vivências passadas e regressão de memória, constelações familiares sistêmicas, biopsicologia e terapia floral. É também diretora, cofundadora, coordenadora pedagógica e facilitadora do Humanitatis, Instituto de Formação Transpessoal. Realiza atendimento clínico a adolescentes e adultos há mais de 25 anos e também trabalhos terapêuticos com mulheres para o despertar do feminino sagrado. Antes de começarmos a conferência de hoje, eu quero te lembrar que Mindália é uma organização sem fins lucrativos e a nossa missão é espalhar no mundo conhecimento e informações que ajudem a elevar a consciência humana. Você pode nos ajudar nessa missão. Para isso, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube ou deixe aqui o seu curtir, clique em curtir no símbolo de like aí no vídeo, neste vídeo. Você pode também deixar comentários positivos em cada um dos vídeos e conferências que assiste de Mindália. Com esses gestos, você nos ajuda a espalhar essa mensagem, porque faz com que esse vídeo seja mostrado a mais pessoas em todo o mundo. Se você estiver agora ao vivo participando com a gente, você pode entrar em contato, deixar a sua pergunta a partir do chat que tem disponível aí para você. Deixe também comentários positivos, escreva a sua pergunta, que ao final da conferência a Leide irá responder a todas. Para fazer perguntas, a gente pede que você siga o seguinte formato: escreva a palavra pergunta com letra maiúscula, em seguida nos conte de qual país você está falando, e então escreva a sua pergunta, que a Leide vai responder a todas ao final da conferência. Vamos agora, então, passar a palavra à Leide, que eu quero agradecer, Leide, a sua presença mais uma vez aqui em Mindália. Seja muito bem-vinda, nós já estamos te ouvindo. Ok, mais uma vez também quero agradecer, né, por essa oportunidade, especialmente por se tratar de uma conferência hoje, que eu vou estar dando novamente o meu depoimento, né, compartilhando a minha experiência dentro da minha atuação da psicologia transpessoal. E para quem não assistiu, né, a outra conferência, eu sugiro que depois, se tiver interesse, comece pela psicologia transpessoal, uma psicologia da alma, que está aqui disponibilizado no canal do YouTube da TV Mindália, porque ela foi bastante esclarecedora e introdutória, trazendo os conceitos principais da psicologia transpessoal. Como o nosso tema hoje, né, será mais focado nos recursos e nas técnicas que ela utiliza, eu vou fazer um breve apanhado, né, sinteticamente, dos pilares que embasam, que dão sustentação para a psicologia transpessoal, porque pode ser que muitos de vocês que estejam assistindo hoje não conheçam. Então, é importante a gente se fundamentar, é importante a gente contextualizar para que não fique solto o que a gente vai estar vendo daqui a pouco, tá? Então, eu gostaria de lembrar, assim, desde o termo transpessoal, porque ele gera bastante dúvidas e gera, especialmente para as pessoas que não conhecem a psicologia transpessoal como uma ciência ou como uma força dentro da psicologia clássica, e acaba, às vezes, associando a transpessoal com algumas práticas que não necessariamente são de cunho terapêutico, como é a proposta da transpessoal, né? Nós falamos em 3 pilares, então, que sustentam a transpessoal e o próprio termo, que é o prefixo trans, que significa ir além, né, do pessoal, da personalidade, da dimensão do ego.
Aí fica mais fácil da gente compreender. A psicologia transpessoal, ela então surgiu, né, em meados do século passado, a gente está fazendo aí já uns 60 anos, 70 anos de existência, e ela foi se fundamentando, se capacitando, bastante, trazendo através dos pesquisadores da consciência esse formato que hoje a gente tem, da aplicabilidade dela, se tornando praticamente uma abordagem bastante extensa, bastante ampla, tanto na clínica quanto nas organizações, na educação. E no autoconhecimento, especialmente, né, na formação do terapeuta, enfim. Então, eu gostaria de retomar, né, como eu disse, alguns conceitos, né, que fundamentam essa ciência. A transpessoal, ela parte do princípio que existem alguns conceitos que são bastante importantes para a compreensão desse universo que a gente chama de trans, né, da dimensão da consciência maior. Então, nós falamos em um conceito de unidade, onde ela entende que tudo está integrado, que nada está solto, que o que está em cima é o mesmo que está embaixo, né? Assim como a gente já ouviu tanto falar aí na Grécia Antiga, através de Tote, enfim, no Egito Antigo também. Ela fala sobre o conceito de ego como sendo apenas uma parcela do nosso eu total, do nosso eu maior, o eu global. Então, a gente tem uma dimensão do ego e uma dimensão de uma consciência maior, que a gente chama de eu superior. E nós transitamos o tempo todo nessas dimensões. Nós também temos um conceito de vida, a gente compreende a vida como um processo, né, que não tem fim, é morte, renascimento, independente de qualquer associação com religião, isso não tá fora da nossa compreensão, né, não temos que falar ligado, por exemplo, ao espiritismo, ou ao budismo, que também acredita, né, nessas passagens. Mas, enfim, a vida é um ato contínuo, então, onde se estabelece esse eterno nascer, renascer, morrer, transformar, né? A gente pode sair, por exemplo, da situação da consciência de vigília, entrar numa expansão de consciência, e ali a gente ter alguns insights profundos sobre essa compreensão maior, que está reportado a eterna capacidade de nos transformarmos, de nos renovarmos, e inclusive também a morte física como sendo apenas uma passagem para uma outra dimensão de consciência. Fala também no processo evolutivo da consciência, né? Como sendo um fluxo a qual nós vamos aprendendo, vamos nos transformando, vamos indo além dos nossos limites e vamos acessando camadas mais profundas. E com isso também tendo, né, várias possibilidades de agregar a nossa experiência de vida, vivências que vão trazendo muita capacitação e condição da gente ir além do que a gente era. Então, eu vou dar um exemplo simples. Nós não somos hoje aquela criança, né, apesar de termos a nossa criança interior guardada, muitas vezes ferida, muitas vezes também nos trazendo alegria, criatividade, etc. Mas o que eu quero dizer é que a consciência que nós tínhamos quando éramos crianças foi evoluindo no nível da compreensão, da complexidade, da elaboração, da cognição, e a gente chegou onde chegou. Então, a nossa consciência, ela chega num patamar e ela pede por uma evolução. Quando nós não fazemos o que tem que ser feito, né, no sentido evolutivo, ou seja, eu tenho que ir além daquilo que eu já era, normalmente a gente percebe que pode haver uma somatização, ou seja, o corpo adoece porque a alma quer crescer, quer ir além, mas nós ficamos ali
na dimensão do ego, represando, ou por traumas, ou pelos próprios medos que a vida, né, muitas vezes aí nos apresenta, porque nessa dimensão a gente se sente desprotegido e ameaçado, fazendo com que a consciência, como se ela estagnasse num determinado nível, num patamar, né? Então, por isso a gente sabe da importância de entrar num processo e permitir-se ir além, sempre. Então, isso a gente chama de processo evolutivo da consciência. Eu alcancei um nível, alcancei uma dimensão, e eu passo para um outro momento da minha vida, uma nova porta se abre, como a gente diz, né? Algo me fez despertar e eu não volto mais a ser quem eu era. Né? Então, a gente percebe muito isso no processo psicoterapêutico, onde o autoconhecimento vai nos propiciando esta evolução. E aí a gente chega, né, que eu diria que é o coração da transpessoal, ou a espinha dorsal da transpessoal, que são os estados e os níveis de consciência. Os estados de consciência são bastante já difundidos, conhecidos, né, como, por exemplo, o estado de vigília, que é esse que eu estou aqui agora com vocês. Todos nós estamos tendo uma referência de tempo e espaço, nós sabemos que dia é hoje, se é de noite, se é de dia, e também temos a noção, né, exata do que foi ontem, do que vai ser amanhã, quer dizer, não exata, né, mas eu sei que hoje é hoje, amanhã, né, vai ser um outro dia. Então, eu me localizo no tempo e no espaço, onde eu estou. Eu estou na minha casa, eu estou no Brasil, eu estou em Campinas, enfim. E esse estado de vigília é aquele que, vamos dizer, quem domina, quem está no seu controle é o ego, é a dimensão da personalidade, né? Outro estado, por exemplo, é o sono, né? Quando eu caio no sono, eu passo para um outro registro, onde inclusive as ondas cerebrais, né, modificam-se, né, de 7 a 14, passa às vezes de 4 a 9, ou no sono profundo, de 1 a 4 ciclos por segundo. Então, tudo isso é medido, é mensurável, né, pelos eletrodos, pelos eletroencefalogramas. Mostra, então, que nós oscilamos e transitamos por vários estados de consciência. Então, eu estou acordado, eu estou na vigília, eu estou no sono, eu tenho sonho. E a transpessoal, ela traz mais duas categorias, vamos dizer assim, de estados de consciência, que é um estado intermediário, né, entre a vigília e o sono, por exemplo, que já está num estado mais expandido, é um estado de relaxamento, e a gente acaba ali se preparando para entrar naquele sono. E é nesse momento, muitas vezes, que a gente tem alguns insights, que a gente tem ideias, que a gente tem criatividade. Quando a gente relaxa, a gente deixa o fluxo natural, né, nos conduzir do eu superior, como eu tinha acabado de falar, né? Para a transpessoal, nós transitamos, então, nos níveis do ego para essa consciência mais ampliada. Bom, no sono profundo, a gente sabe que há uma expansão total e muitas pesquisas já mostram que é nesse momento também que nós temos um contato maior com essa dimensão da consciência mais ampliada, porque ali não tem o controle do ego, ali não tem o controle da personalidade, então nós estamos como se voltássemos para um estado original, né? Depois desse estado do sono profundo, do despertar, enfim, nós podemos, então, dizer que existe o estado da grande consciência, ou do estado completamente elencado a essa dimensão superior da consciência, que nós chamamos de supraconsciência. Então, ali não existe, de fato, nenhuma medida, nenhuma referência, e é ali que nós, de fato, voltamos para um estado que a gente pode usar até como uma característica do inefável, ou seja, aquilo que é indizível,
e não necessariamente, né, dormindo, porque muitas pessoas já fizeram essa experiência, já tiveram essa experiência, que é chamada, por exemplo, de nirvana, do estado oceânico. Então, é nesse momento que a gente está completamente integrado, fundido, vamos dizer assim, com o todo. Então, não há uma restrição, não há um limite entre eu e o outro, entre eu e tudo. Então, ali, de verdade, a nossa consciência está plena, tá? Bom, por que eu estou falando isso tudo? Vai ser bem didática, né? Porque aí nós vamos chegar, para falar das ferramentas, nós vamos falar dos estados de expansão da consciência. Então, nós falamos aqui dos níveis, dos estados, e por que expandir, né? Ou, aliás, o que é um estado de expansão da consciência? Uma vez que a gente viu que a hora que a gente sai da vigília, e muitas vezes a gente está ainda em vigília, mas tem um lado nosso que está transitando por outras camadas mais superiores, é porque em algum momento ali eu fui, vamos dizer, levada a essa experiência maior. Então, por exemplo, eu posso estar ouvindo uma música, eu posso estar contemplando a natureza, eu posso estar num estado de plenitude, porque estou com alguém muito querido, e ali eu me sinto muito acolhida, em estado de compaixão, amoroso. Tudo isso a gente percebe que existe uma expansão dessa consciência, ou seja, ela sai daquele registro somente do nível do ego, da personalidade, e ela se abre, como se fosse, né, um leque. Bom, um estado, né, de expansão da consciência, a gente pode tentar definir como sendo, assim, um padrão generalizado de um funcionamento da mente, num outro registro, num algo que amplia. É um estado onde há facilidade para conexões com uma dimensão mais sutil da consciência mesmo. É ali que eu não tenho uma interferência direta do meu ego, da minha personalidade. E por que a gente fala tanto nisso? Né? Por que é importante saber expandir a consciência? Porque se a gente só funcionasse nesse registro da dimensão do ego, provavelmente a gente não conseguiria acessar tudo aquilo que está numa camada mais profunda da nossa psique, né, ou do nosso psiquismo. Então, a transpessoal, o que ela percebeu e observou, né, através de muita pesquisa, que quando você promove, através, então, de recursos, de técnicas, né, que a gente chama de psicovivências, que vão ampliar essa dimensão da consciência, ou seja, ela vai abrir essa possibilidade de acessar conteúdos mais profundos, é aí que eu posso, muitas vezes, aliás, somente dessa forma, vencer, por exemplo, traumas, vencer bloqueios, vencer registros que ficaram ali encapsulados, com forte carga emocional, e que não me deixa acessar a minha verdadeira natureza para poder ir além desse limite. E não só isso. Então, por exemplo, se a gente está utilizando, né, com o foco de trabalhar-se, não só no autoconhecimento, mas especialmente, e autoconhecimento significa diretamente eu ter que olhar para dentro de mim, para essa dimensão mais profunda, é de bom tom e é de boa, vamos dizer, de boa qualidade que eu faça um mergulho, uma imersão nesse interior que habita em mim, em camadas mais profundas. E só através dos estados expandidos da consciência que a gente consegue afrouxar as nossas defesas que habitam, né, o nosso psiquismo também. Para a gente sobreviver, a gente foi se defendendo, se protegendo, mas eu preciso transpor essa barreira da defesa para que eu possa acessar, então, o que tem que ser acessado. Em uma outra conferência, eu falei sobre os arquétipos, né, que são inscrições que já fazem parte de um inconsciente coletivo, mas também que habitam o nosso inconsciente individual. Quando eu faço uma expansão da consciência conduzida, por exemplo,
feche os seus olhos e imagine que você agora está acessando a sua criança sábia ou o seu sábio interior. Provavelmente e imediatamente a gente já tem uma referência, mesmo que não fique ligado exatamente ao termo, mas que venha a força daquilo que está inscrito dentro do meu inconsciente. Porque a humanidade tem essa referência que já se tornou ali um registro universal, tá? Então eu estou trazendo todos esses conhecimentos, né, rememorando, aliás, das outras conferências, para que a gente foque, então, bem especificamente nas ferramentas. Por quê? Porque são através das ferramentas e das técnicas, ou das psicovivências, como eu disse, que nós vamos conseguir acessar e promover esse estado mais ampliado da consciência. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Que tipos de recursos nós utilizamos? Olha, um simples relaxamento, ou um auto-relaxamento, ou o que a gente chama de autógeno, relaxamento autógeno, que eu mesma me conduza. E hoje tão importante, né? Porque a gente está com tanta demanda, com tanto estresse, com tantas dificuldades de relaxar, de deixar a mente desacelerada, é muito importante que a gente aprenda essas ferramentas. E por que elas fazem parte de todo o arcabouço da transpessoal? Porque a transpessoal trabalha exatamente com a pesquisa e com a utilização desses estados, como eu disse, expandidos da consciência. Quando você relaxa o corpo e você respira direito, você também relaxa e afrouxa a mente acelerada. É como se ela permitisse ali hiatos, né, entre um pensamento e outro, espaços entre um pensamento e outro, e isso vai, com o desenrolar, né, das nossas práticas, dos nossos treinamentos, trazendo muito mais benefícios do que a gente simplesmente possa imaginar. Assim, por exemplo, você já se viu sob pressão quando alguém te pergunta algo assim, né? A queima-roupa, e você fica, ai meu Deus, eu sei isso, mas eu não estou conseguindo acessar e elaborar esse conceito ou trazer essa informação. Calma, respira, que você vai ali, afrouxa, né, o seu ego, no sentido da ansiedade que isso gera, e aí vai acontecendo naturalmente dessa mente se auto-organizar e começar a se colocar da forma como tem que ser, né? Lembrar de situações, lembrar de questões, enfim. Isso é só um exemplo. Outro tipo de ferramenta que a gente usa, né, que é muito importante, aliás, quase tudo passa por ela, é a visualização criativa, que é a capacidade que nós temos de, no nosso imaginário, na nossa mente criativa, imaginarmos, criarmos tudo que nos é permitido. Então, por exemplo, se eu falar para você agora, feche os teus olhos e se transporte lá para a sua infância. Eu vou ajudar, vou fazendo algumas conduções e você vai, com certeza, ir liberando as informações que o seu inconsciente já está preparado. Então, a gente pode, por exemplo, né, usar de técnicas da hipnose, a gente pode usar técnicas de várias vertentes dentro da hipnose, por exemplo, ou da terapia regressiva, para acessar conteúdos que supostamente a gente não tem acesso mesmo, porque no nível da vigília existe ali como se fosse uma cortina, um véu que separa a minha experiência de hoje com situações lá do meu passado. A gente tem lapsos, né, de memória. Nossa, eu lembrei com esse cheiro que eu senti dessa laranja, dessa fruta, lá quando eu ia na fazenda da minha avó, no sítio do meu avô, enfim. Mas você não sabe exatamente o que foi que aconteceu lá. Quando a gente conduz e a gente leva, através desse recurso, essa possibilidade de você trazer essa memória clara, isso acontece. Então, tem todo um passo, a gente relaxa, a gente respira, e a gente utiliza desses comandos, né, que no nível imaginário,
a gente vai formando reformando ou reformatando toda essa memória e trazendo de volta aquilo que é necessário. Mas para que a gente faz isso? Justamente porque se tiver algum bloqueio, né, que esteja impedindo você de acessar o conteúdo, por exemplo, traumático, é nesse momento que a gente vai conseguir liberação desse conteúdo, tá? A visualização criativa, ela é usada muito, porque a gente tanto não tem bloqueio, que eu já expliquei isso, mas vou explicar novamente em outra conferência, o que os pesquisadores descobriram? Que quando você fecha os olhos e imagina uma cena, seja ela uma cena agradável ou não, o seu cérebro entende que você está naquela cena, né? Vendo literalmente, ou passando por aquela experiência literalmente, e não necessariamente isso está ocorrendo, né? Então, veja, o cérebro não entende o que é real do que é imaginário. E Jung, Freud, né, mais Jung até, usou bastante da imaginação ativa ou da visualização criativa como forma de, então, aprofundar nesses níveis de consciência mais represados ou mais, vamos dizer, bloqueados ou reprimidos. Outra possibilidade que está sendo bastante utilizada essa ferramenta é no processo de cura terapêutica, cura de doenças físicas mesmo, que já estão somatizadas no corpo físico. Então, a gente tem notícias, né, de alguns hospitais já estarem usando esse recurso com muito sucesso, por exemplo, para remissão de tumores cancerígenos. Então, os pacientes são ali treinados, né, e conduzidos por pessoas capacitadas, por profissionais capacitados, normalmente psicólogos ou até médicos mesmo, né, que trabalham com oncologia ou se capacitam nessas ferramentas, ajudando os pacientes a criar mecanismos através das imagens mentais, por exemplo, vendo aquele tumor sendo comido, sendo destruído, sendo implodido, aí cada um vai usar, né, o recurso que mais tem facilidade. Então, a gente está entendendo nesse momento que é muito importante que a gente tenha às mãos vários tipos de ferramentas, vários tipos de vivências. Por quê? Porque as pessoas são distintas. Umas acreditam, outras não, umas se entregam, outras não. Então, tudo, claro, vai ser utilizado de acordo com a permissão, né, da pessoa que está sendo ali tratada ou acompanhada, porque também, senão, não há nem como acessar isso se esta pessoa tiver muito medo e não puder acessar, né, não permitir o acesso. Mas o que a gente percebe é que muito raramente isso acontece. As pessoas estão muito abertas, muito disponíveis, querem acessar aquilo que está velado, né? Outra ferramenta, então, assim, da visualização criativa, da imaginação ativa, é o que a gente mais utiliza e o que mais dá retorno. Por exemplo, até para uma ressignificação da memória. Então, eu, além de ir lá, acessar o trauma, acessar aquela experiência dolorosa, eu posso trazer de volta, nesse momento, por exemplo, uma experiência onde ela se sentiu muito feliz, muito bem com ela mesma, algo que ela tenha alcançado, que ela tenha conseguido, né, vencer, foi uma vitória, foi uma conquista. E nessa hora, o que eu estou fazendo? Eu estou repondo ali, dando uma nova possibilidade dela confiar, né, dela se autoconfiar, para que ela possa, vamos dizer, tomar a rédea da vida dela novamente. Então, não foi porque uma situação traumática aconteceu que ela tem que ficar uma vida inteira repetindo padrões, né, de autoflagelo, por exemplo, de medo, ou de baixa autoestima, porque se a gente acessa, a gente tem que colocar algo no lugar, a gente elimina, a gente desidentifica, mas também ressignifica a experiência, trazendo uma nova possibilidade. E aí também tem as afirmações, né, que a gente faz, porque
as afirmações verbais nesse momento, elas são muito profundas e muito intensas. Elas são os grandes auxiliares para a ressignificação da sua capacidade mesmo de ir além, tá? Então, não é repetir como um papagaio algumas crenças, não. Ela simplesmente, nesse momento, ela está aberta, ela está completamente, vamos dizer, permitindo que novos conceitos, nova visão de si mesma possa acontecer. Então, é importante que a gente também auxilie nessa fala, né? Está aí a programação neurolinguística, que utiliza muito desse recurso, com falas positivas, com falas de âncoras, né? Para a gente poder se autoafirmar novamente dentro de um processo aí bastante terapêutico, né, de cura. O que mais? Nós temos as técnicas regressivas de memória, que eu já até acabei falando um pouco aqui, mas existem alguns autores bem específicos, né, por exemplo, quem trabalhou muito via corpo foi o Morris Netterton, né, quem conhece um pouco das terapias regressivas, sabe que ele trabalha muito com a emoção a partir do corpo. Então, por exemplo, eu tenho muito medo de enfrentar uma situação X com uma pessoa Y. Então, você pede, nesse caso, né, eu estou aqui, claro, gente, dando um super resumo, né, mas só para vocês terem uma noção mais clara de como que isso é aplicado. Claro que você teria que se capacitar, fazer um curso específico, não é assim, né, tão simples, mas para a gente ver como que, de alguma forma, pessoas, né, que já contribuíram, que são autores muito respeitados, muito renomados, porque utilizaram isso com seus pacientes, utilizaram isso consigo mesmos, e sabem do recurso como ele é profundo e eficaz, né, e eficiente também. Então, por exemplo, você pede para ela localizar onde está esse medo. Feche seus olhos e traga essa emoção aqui agora, né? Esse medo está onde no seu corpo? Porque medo tem memória, o corpo tem memória. Então, quando a gente pede para ela localizar no corpo físico, a gente já está trazendo um recurso adicional para ela olhar para isso de uma outra forma. E aí a gente pode até conversar com as partes desse corpo. Vamos supor que ela diz, está aqui na altura do meu estômago, né? E como é esse medo? Esse medo, ele tem uma cor? Ele se apresenta de que forma? Como é que esse estômago fica quando ele sente medo? Ah, ele fica com um peso, ele fica fechado, ele arde, ele queima, ele dói, enfim. Então, a partir disso, você vai intensificando esses relatos, né, facilitando ali que emerja até uma catarse, né, que seria a liberação emocional desse registro, para que depois, então, a gente faça a ressignificação. Então, a terapia regressiva nada mais é do que você, com muito critério, estar usando um estado de expansão da consciência para que a pessoa possa acessar conteúdos bem profundos que estavam ali reprimidos, que estavam ali guardados nos porões do nosso inconsciente, muitas vezes as 7 chaves. E a gente, então, expande a consciência, fazendo com que ela participe do processo, ou seja, em todo momento ela vai estar consciente de tudo que nós estamos trabalhando e ela está participando. Mas todos que já participaram de alguma forma, de alguma regressão, por exemplo, sem mito nenhum, né, sem delírios, né, porque tem muita coisa ao entorno disso também, tem gente que tem medo por conta disso, né, eu vou voltar se eu for regredir na memória, claro que você vai, aliás, você nem vai sair desse registro que você está, desse registro não, desse momento, desse lugar que você está, mas a gente sabe que, como existe muita coisa mal falada, né, mal difundida, isso pode gerar algum medo, então a gente vai conduzindo até a pessoa ficar bem segura, e é claro, essa relação, né, que ela tem com o terapeuta, ela é importantíssima, ou com o médico, enfim, quem está utilizando esse recurso. O mais importante que eu quero deixar claro aqui é que
num estado expandido da consciência, ela afrouxa suas resistências e ela própria acessa, com a condução de um profissional bem preparado que tenha formação nesses recursos, obviamente, né? Não vão tentar fazer sozinho, às vezes a gente tem uma regressão espontânea, sabia? Às vezes tomando um banho, às vezes entrando num rio, às vezes dentro de uma banheira, a água é uma indutora muito forte. E você, né, pode acessar ali alguma memória que não tem muito como ser trabalhada. Então, se acontecer, claro, faça o que for possível, né, o que tiver dentro do seu alcance, mas depois procure um profissional para que você consiga integrar, talvez, os conteúdos que possam emergir aí. Então, falei já da regressão de memória, eu estava falando das técnicas e dos autores, né, então, Morris Neto, ele trabalha bastante via corpo, entre outros, né? Tem o Hans Tendan, que ainda está vivo, que sempre, às vezes, vem ao Brasil, que é maravilhoso, eu já tive a oportunidade de fazer curso com ele. Ele também trabalha via corpo, mas ele tem outras técnicas também que ele desenvolveu. Enfim, não dá tempo aqui, nem é a minha proposta falar detalhadamente sobre elas, mas trazer uma visão geral de todos os recursos que nós utilizamos com finalidade terapêutica, para se trabalhar, né, as camadas mais profundas da nossa mente, tá certo? E não só, também está sendo bastante utilizado esses recursos em escolas especialmente com crianças, que ensinam as crianças hoje, né, a relaxar, a meditar, a fazer o que eles chamam de harmonização, através de cantos, através dos contos de fadas, através da contação de histórias, né, que todos nós, adultos, crianças, somos apaixonados, porque ali a gente se vê e se projeta, e ali a gente expande a nossa consciência, porque o nosso imaginário, como eu acabei de dizer, ele é maravilhoso, ele é imenso, ele não tem medida, ele não tem limite, aliás. Quando a gente, né, se transporta, imagine que você está num lindo castelo, e aí as fadinhas e não sei o quê, todo mundo consegue ter isso no seu imaginário. E é claro que nesse momento a gente também está acessando dentro de nós as nossas preferências, né, mitológicas, ou aí dos contos de fadas mesmo, como que a gente se identifica com o vilão, com o bandido, com a mocinha, enfim. Tudo isso são recursos para que a gente possa trazer um autoconhecimento maior. E trazendo um autoconhecimento maior, nós somos mais livres, mais plenos, mais integrados, né? Outra coisa que a gente utiliza dentro de um olhar transpessoal é a integração, porque você vai lá, expande a consciência, usa a ferramenta certa e faz o que com isso? Né? Porque é muito perigoso você abrir uma caixa e não saber o que faz com aquele conteúdo. Portanto, a gente sempre tem que ter, além da capacitação, obviamente, mas muita sensibilidade, muita intuição para entrar no universo que está ali sendo apresentado e você não colocar como terapeuta ou como médico, ou seja lá quem for que estiver atendendo, o seu anseio, o seu desejo. Então, eu sempre alerto muito isso, né, no curso que eu ofereço de formação em psicologia transpessoal, um dos critérios que eu sempre bato muito ali é, pessoal, por favor, não coloque a sua vontade, né, na história do outro. Claro que a gente quer o melhor para o nosso paciente, para o nosso cliente, mas muitas vezes são projeções nossas. Então, nós temos que trabalhar isso também. Né, muito cuidado, não colocar palavras na boca dele, a não ser quando você sente que tem uma afirmação ali que seria muito pertinente e que vai ajudá-lo bastante a ressignificar a sua própria autoestima, por exemplo, tá? Mas colocar palavras na boca dela, nunca. Voltando um pouquinho mais, então, para as técnicas, por exemplo, os sonhos, né, que a gente sabe que foi extremamente, ainda é bastante utilizado, especialmente nas terapias de formação junguiana, né, o de Jung, de Freud também, mas nós, na transpessoal, usamos muito o ressonhar, por exemplo, né,
ou o psicodrama do sonho, que é uma técnica bem bacana. Por exemplo, nós pegamos a partir de um fragmento de sonho. Ah, eu não lembro o sonho inteiro. Essa noite eu tive um sonho sem pé nem cabeça, não entendi nada. Ok, vamos trabalhar. Então, a partir de um fragmento do sonho ou daquilo que você se lembra, se recorda, você leva, né, o seu cliente a ressonhar ou a psicodramatizar, a criar uma nova história a partir daquilo que ele traz, sempre no tempo presente. Então, feche os olhos, vamos voltar para o seu quarto, vamos trazer de volta aquilo que você se lembra, e você vai conduzindo. Gente, é incrível o que acontece, né? Porque uma coisa chama a outra, que chama a outra, e você vai elaborar num outro nível, vai compreender num outro nível. Por quê? Porque ali você está com a consciência expandida. É diferente de você relatar um sonho no nível da personalidade, no nível do ego, né? No nível, no estado de vigília. Você vai contar e muitas vezes você não vai conseguir entender a mensagem daquele sonho, o simbolismo, porque o sonho todo é por símbolos, né? Por metáforas. E a gente não tem subsídio para interpretar. A gente vai dar ali uma conotação que nem sempre é aquela que o sonho veio para te mostrar. Então, sonhos são outro dos recursos, ou uma técnica, a técnica, né, do psicodrama do sonho, que a gente utiliza, entre outras, muito profunda, muito incrível o que acontece nesse momento. De você recontar o seu sonho e entrar no sonho. Por que psicodrama? Porque você vai trazer personagens novos, você vai criar cenas, você vai criar diálogos, você pode trazer como chama, do teatro, o diretor do teatro, você vai entender quem estava nos bastidores, qual é a mensagem daquele diretor que ele consegue enxergar nesse sonho, enfim, é muito rico. Outros recursos, né? Vamos lá. A própria meditação, como eu falei, que hoje também está bastante difundida em várias técnicas, porque a meditação, nesse momento, a gente sabe, quem consegue pelo menos meditar um pouquinho, sabe o quão profunda ela é, o quanto ela traz de benefício de uma reorganização, para trazer foco, para desacelerar a mente. Então, a gente sempre alia, né? Respiração, meditação, e algumas práticas, por exemplo, a prática do yoga também, que é atenção plena no corpo, na mente. Quando eu faço um asana, quando eu estou praticando uma postura, o que eu sinto? Eu fiquei irritado porque eu não consegui ou porque doeu? Então, isso quer dizer que você, normalmente, na vida, reage com essa irritabilidade, com a falta de paciência, por exemplo. E aí você, né, procura, então, se corrigir, se observar. Outra coisa que eu gosto muito, né, de ensinar e de fazer, de praticar comigo mesmo, claro, é ser o observador de mim mesma, né? O eu superior, eu costumo dizer que é aquele que observa o que o eu inferior está fazendo. Então, muita calma nessa hora, não é para ficar se julgando e se maltratando, apenas tome consciência, né, de como você está agindo ou reagindo no mundo, com as pessoas, com as situações, com as suas dificuldades, com os seus conflitos. Então, a gente vai desenvolvendo, através da meditação, do yoga, dessas outros recursos para a expansão da consciência, um observador de si mesmo que é maravilhoso, porque ele traz estado de presença, estado de atenção plena. Olha o que você acabou de falar, falando para você mesmo, por exemplo. Olha a crença que está por trás disso que você acabou de proferir. Então, gente, não é para ficar paranoico, não é para ficar se maltratando, mas é para ter consciência plena. Você expande para que você possa ver a pequena consciência atuando através de você, né? Da dimensão do ego, por exemplo. Bom, o que mais? Deixa eu ver aqui o que eu não falei. Outro recurso bastante interessante que eu adoro, quando tenho a oportunidade, eu também pratico e procuro indicar, são as danças.
Então, as danças de um modo geral, né? Não é à toa, até que os jovens estão, né, há algum tempo procurando tanto por essas raves. Por quê, gente? Não é que vocês têm que ir para rave, vai cada um para onde quiser, né? Sem preconceito nenhum e com muita consciência. Mas aquela batida, né, que normalmente tem as músicas, por exemplo, elas são indutoras, porque a música ela é um indutor natural da expansão da consciência. Então, os jovens, eles, infelizmente, está muito atrelado também ao uso de drogas, né, que fazem com que o sistema nervoso aí fique mais sensibilizado, como as anfetaminas, etc., mas não é necessário. Se você se entregar a uma música, de fato, vai ficar maravilhoso. Você vai sentir-se integrado. Então, temos as danças sagradas, danças circulares, já falei da meditação do yoga, as danças tribais. Por que os índios sempre dançaram em círculo? Porque ali, em grupo e em círculo, há um momento onde, pum, né, tem uma expansão coletiva, inclusive. Então, eu acho que talvez, né, eu tenha conseguido trazer aqui para vocês hoje um pouco desses lindos recursos, desses profundos recursos. É claro que eu não tenho aqui, né, a intenção nem tempo para discorrer profundamente sobre eles, mas é importante que vocês saibam que todos esses recursos, eles estão disponíveis no nosso interior, basta que a gente, né, se lance e busque através das terapias, especialmente da abordagem transpessoal, porque é através dela que a gente tem todo esse treinamento, toda essa capacitação e toda essa possibilidade de acessar, utilizando esses recursos e essas psicovivências da melhor forma possível, para o autoconhecimento, para a autoevolução, para o ir além. Então, esse é um dos, como eu disse, a menina dos olhos, ou a espinha dorsal, ou o coração da transpessoal. Trabalhar em estado expandido de consciência, tá? Existem as substâncias psicoativas, mas não são necessárias para que haja uma expansão. Quero deixar claro isso aqui, tá? Tem outras vertentes, né, que estão utilizando somente através das substâncias psicoativas, como a ayahuasca, ou como outros indutores, né, mas não é o nosso caso. O nosso caso é treinar a mente, trazer recursos que você e qualquer um de nós possa ter acesso para nosso bem pessoal, para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso autoconhecimento. Ok? Então, fica aqui um convite para vocês, né, aprofundarem esses temas. Quem quiser agora, eu acho que já estou terminando aqui minha fala, né, da parte de explanação, quem quiser me perguntar vai ser muito bem-vindo, e se tiver ao meu alcance, eu estaria aberta para responder aquilo que eu tiver, né, como certeza para poder responder, ok? Ok. Muito obrigada, Leide. Nossa, não conhecia que todos esses recursos estavam também atrelados à psicologia transpessoal. São muitas opções, né? Sim. Bom, antes de passarmos as perguntas, eu quero dar alguns recados, que Mindália é uma organização sem fins lucrativos e nosso objetivo é espalhar conhecimento que ajude na expansão da consciência humana, super atrelado ao tema da lei de hoje. E você pode nos ajudar deixando o seu curtir aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal, deixando comentários positivos nas conferências que assiste de Mindália. E você pode também nos oferecer uma conferência, se você trabalha com recursos que estão atrelados à nossa missão. Para isso, entre em contato conosco pela página no Facebook ou no Instagram, Mindália Televisão, ou pelo nosso site, mindaliatelevisão.com, e acesse o menu Oferecer uma Conferência. Leide, nós temos aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta do Brasil, que vem aqui do Brasil. O que são flashes de fatos do passado, totalmente inesperados e que não têm relação nenhuma com o que está acontecendo no momento? Muito boa. Olha,
Em princípio, parece que não tem nada a ver com esse momento. Lembra que eu falei aqui, não sei o nome dessa pessoa, né, mas enfim. É Ricardo. Ricardo. Ricardo, lembra que eu falei que muitas vezes a gente, do nada, tem flashes que a gente fala, nem sei por que eu acessei isso aqui, não sei o que é isso. A gente não tem como afirmar, né, vamos dizer, de uma forma 100%, que Ixi, saiu aqui, Carol, Cris? Não, não, estamos no ar. Então tá, eu que não estou me vendo, desculpa, acho que tem um botão aqui. Uhum. Então, é assim, tudo que vem do nosso inconsciente, para o Ricardo entender, para mais pessoas também, tem a ver com o nosso interior, o nosso universo psíquico, né? Tem a ver com o nosso psiquismo. Ninguém põe nada assim do nada. Você está me vendo? Sim, estou te vendo. É porque eu não sei o que eu fiz aqui, acabei que eu saí Deve do. ter minimizado a janela, mas pode ficar tranquila Eu que acho que eu estamos. fechei a janela, né? Uhum. Bom, enfim, voltando então. Por isso que quando a gente fala, então, né, em estimular esses estados de expansão da consciência, é importante que a gente consiga acessar aonde aquele flash pode nos levar. Lembra que eu falei do sonho agora há pouco? Então você tem um fragmento de sonho. Ah, tá bom, mas eu estava dormindo e ficou claro que o sonho era meu. O flash, talvez, que ele possa ter tido ou passado pela experiência e não ter localizado no tempo atual, ele pode sim estar linkado, né, ou atrelado a alguma experiência de um momento do passado, por exemplo, ou até do futuro, porque você sabe que a consciência ela é atemporal. A gente tanto regride como a gente progride, é uma progressão da consciência. Existe também a possibilidade de fazer, quando a gente fala, imagine agora que você vai visualizar o que você está querendo, né, para um momento muito próximo, para um tempo muito próximo. Então, veja, eu costumo dizer assim, tudo que vem na nossa mente faz parte da gente. E também de um coletivo, né? Pode ser que seja um flash, por exemplo, que eu não sei exatamente a experiência que ele teve, né, para poder falar com mais propriedade, que esse flash ele possa ter capturado ou captado a partir de uma conexão com uma consciência coletiva. Pode. Mas, se a gente tem esse recurso, é muito simples, a gente trabalha isso, por exemplo, terapeuticamente. Vamos agora aqui fazer uma investigação e a gente faz uma condução para que, a partir daquele flash, ele chegue em algum resultado, tá? Numa localização, numa experiência que ele possa ter passado. Eu não sei se fui clara, né? Então, eu costumo dizer assim, tudo que emerge da nossa consciência, do nosso inconsciente, nosso, nos pertence. Tanto faz se ele é no nível individual ou se eu acessei algo no nível coletivo. Mas eu vou ter recursos para olhar para isso de uma forma mais profunda e mais ampliada, vamos né, pensar dessa forma. Ok? Certo, ok. Mais uma pergunta aqui, vários comentários, viu, Leide? Agradecendo, elogiando, pessoas que provavelmente também são seus alunos e sempre te ouvindo aqui. Uma Tá. pergunta aqui do Alex. Para os clientes acessarem os eu superiores, é preciso que ele acredite ou, independente da crença, é possível acessar? Ai, Alex, querido, eu conheço o Alex. Eu acho que é o que eu estou pensando, né? Então, vamos lá, ele tocou num assunto muito interessante. Há uma confusão muito grande, né, quando a gente fala em eu superior, ou até uma terminologia, vamos dizer, mais sagrada, que é eu divino, uma dimensão mais sutil da consciência, que está muitas vezes atrelado a algum tipo de religião, né, de religião instituída. Então, veja bem, não.
Dentro desse enfoque da transpessoal, como eu expliquei, da abordagem transpessoal, nós entendemos que a consciência, ela tem camadas ou níveis, como eu falei no início. Nós temos da dimensão do ego à dimensão transpessoal. O eu superior, que nós chamamos, é apenas uma terminologia, né, para dizer que é uma camada mais sutil da consciência, ele está dentro de todos nós, independente de onde nós nascemos, da cultura, da educação que nós tivemos, da religião que nós seguimos ou não. Então, é uma dimensão sutil da consciência, ponto. Qualquer um de nós, tem acesso a essa dimensão, qualquer. Basta que ela seja estimulada. Vou dar um exemplo muito simples, como eu já até falei aqui durante a conferência. Se eu pedir para alguém, feche os seus olhos, vamos dizer que ela está com uma dúvida cruel entre escolher uma coisa e outra, né, na vida que ela tem que fazer e tal. No nível do ego, ela fica ali no racional, ponderando, né, pondo na balança, faço isso, faço aquilo, mas se eu fizer isso, aquilo, fica aquela guerra. Eu falo, feche os seus olhos e vamos trazer aqui agora um sábio que vier na sua mente. O sábio é essa dimensão do eu superior. Na realidade, é como se a gente projetasse num ser externo, que nós temos ali como referência de ser um sábio, e esse sábio vai nos responder. Na realidade, quem foi que respondeu? Foi o nosso eu superior. É ele que, como eu disse, está observando o que o eu inferior, na dimensão do ego, não é que seja o ego vamos dizer, uma dimensão que a gente não necessite, pelo contrário, a gente está na vida, a gente necessita, sim, de ego, porque senão a gente psicotiza, a gente cinde. Então, apenas entendendo que são nomenclaturas, mas que são também instâncias e níveis de consciência. No nível trans, eu acesso um eu mais pleno, mais integrado, que existe assim como ele é, simplesmente. No nível inferior, que a gente chama, só para a gente fazer essa escalonamento aí, é no nível do ego, onde existe, então, a razão, existem as dúvidas, existem os conflitos. Deu para entender? Qualquer um de nós podemos acessar, independente da sua crença religiosa, especialmente. Então, o superior, ou eu divino, é essa camada, essa dimensão mais sutil da nossa consciência, que tudo sabe. Certo. Para finalizar, Leide, eu quero fazer uma pergunta. Quando a gente trabalha com os processos, né, do imaginário, imaginando o que a gente deseja, esse processo ele já contribui para a concretização daquilo que a gente está almejando? Eu só não entendi uma questão. Quando você falou o processo do imaginário, repete para mim. Quando a gente faz esses processos que trabalham com o imaginário, né, uma visualização, um quadro, um mural, enfim, a gente busca, né, uma realização, e Sim. Muitas vezes... Uma meta, né, um desejo. Uma meta, Eles já contribuem para alcançar. Sim. É uma ferramenta usada para esse tipo de fim? Sim, sabe por quê? Porque se a gente for parar para pensar, tudo parte da mente. Tudo vem da mente. Para eu realizar algo, um dia eu sonhei, eu lembrei, eu vi, eu desejei, eu contemplei, eu quero isso, eu quero alcançar aquilo outro. Então, quando a gente usa essa ferramenta, vamos dizer, para trazer no nosso imaginário de uma forma mais clarificada, com mais propriedade, por assim dizer, nós já estamos criando ali campo, né? Nós já estamos, usando uma palavra assim que todo mundo entenda, a gente já está praticamente imantando aquela vontade, aquele desejo, mas muito cuidado, né? Porque teve uma apologia aí, por conta do segredo, etc., que a gente ficava lá, né? Sentado, quero uma Ferrari na calçada, na minha garagem, ou sei lá o quê. Não que isso não seja possível, claro que é, mas não é tão simples assim. Nós temos que saber pedir, nós temos que saber fazer o movimento em direção a, né? Porque tudo também exige uma dedicação, um comprometimento,
para que a gente possa concretizar. Mas é através, sim, do nosso imaginário que tudo pode ser realizado. Se eu tiver isso muito claro, eu não disse que a gente tem hoje pesquisas muito profundas e muito reais, muito verdadeiras, sendo feitas em hospitais, que através do imaginário, dos decretos, da forma de conduzir uma remissão de tumor, isso é possível? Agora, não é para todo mundo também. Por que uns conseguem e outros não? Né? Porque aí a gente vai entrar aqui num nível de discussão ou de reflexão muito amplo. Né? Pode ser do aprendizado daquela alma, pode ser que aquela pessoa, de fato, não conseguiu acessar até no seu imaginário com muita convicção, com muita destreza. Então, ele é amplo, mas é a partir do imaginário que a gente consegue, sim, fixar, formar hologramas, né, como a gente costuma dizer, porque o cérebro é holográfico. Então, se eu tenho ali um desejo, um sonho, uma meta a ser realizada, quanto mais eu me vejo realizando aquilo, de fato, no momento presente, mais eu estou abrindo campo em direção a essa realização, né? Sim, muito obrigada. Nós chegamos aqui com o nosso tempo já. Muito obrigada, Leide, pela disponibilidade, por compartilhar. Quero te agradecer, em primeiro lugar, por mais uma vez estar aqui com Mindália. Para quem quiser também assistir as outras conferências que a Leide já nos deu, é só digitar Mindália com o nome dela, que você vai encontrar as outras duas conferências que já foram feitas aqui. Quero agradecer também a todos que nos acompanharam nesse vídeo. É sempre muito bom contar com a participação de vocês, todos que deixaram comentários também, suas perguntas, e esperamos sempre vocês nas nossas conferências ao vivo. E lembrar, se você ainda não curtiu esse vídeo, clique aí no sinal do símbolo, né, do like, deixa aí o seu curtir, e se inscreve no canal, para que a gente possa cada vez mais espalhar conteúdos tão interessantes para mais pessoas. Leide, Eu também quero finalizar agradecendo, né, porque eu acho de suma importância que as pessoas tenham acesso a tantas ferramentas, a tantas terapias, a tantas práticas técnicas que hoje estão sendo difundidas e por pessoas sérias, né, outros colegas, outros profissionais que trabalham com esse despertar da consciência das pessoas, né, criarem aí a sua saúde, criar o seu bem-estar, criar a sua prosperidade. E a Transpessoal, ela traz, né, isso como um lema mesmo, um objetivo muito grande, do autoconhecimento profundo, né? Então, muito obrigada por abrir esse espaço para eu poder compartilhar um pouco daquilo que eu sei fazer e também dentro desse grande universo aí que é a proposta da Mindália, né, que é propagar o bem. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Se você quiser saber mais sobre o trabalho da Leide, tem aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar em contato com ela, enfim, tirar mais informações. Muito obrigada mais uma vez. Por hoje é só. Nos vemos na próxima conferência.